Então, Vamos lá. vamos lá. A nossa convidada de hoje é a professora Elizabeth Cristina Pereira Guerra, e você trabalha, né, na Academia do Autismo, e eu fiz o curso do Portage, né, de Legal. vocês. Eu aprendi na faculdade com a professora Tânia, ela também faz parte da equipe, né, das Uhum. Unimúltiplas. Ela foi minha professora na Unesp, e ela abordou o Portage na disciplina de psicomotricidade. E eu quis Bacana. fazer o curso para aprender um pouco mais e porque eu achei interessante também a questão que vocês falam do Pay, né? Que vocês conseguem Sim, montar a partir do Portage. E é sim, interessante porque na Unesp nós aprendemos assim também. A gente usava o Portage, né? Como sim. meio instrumento de avaliação. E a partir disso a gente montava as intervenções terapêuticas. Então eu achei muito Uhum. bacana porque os pensamentos estavam super alinhados, sabe? Sim, Com o que eu aprendi sim. na minha formação, com o que vocês ensinaram no curso. E eu achei Maravilha. super bacana o material que você montou, professora. Achei muito bom, porque facilita, né? Porque aí a gente Auxilia, consegue né? classificar e deixar tudo numa coisa só. Auxilia demais. Então, os instrumentos de avaliação do corpo. Então, foi muito válido o curso, viu? Você gostaria de falar um pouco de você, se apresentar, falar um pouco do seu currículo antes de a gente começar as perguntas da live? Fique à vontade. Então, eu fico feliz em saber, né, que vocês utilizam o Portage também, né, que está de acordo com aquilo que vocês também estavam aplicando já, né, o que a gente sempre busca fazer é isso mesmo, né, aplicar a ferramenta de uma maneira bem fidedigna, né, para que a gente possa alcançar os resultados Sim, tão esperados assim com um guia, né. sim. Então, assim, pessoal, como a Mileide já me apresentou, né, eu sou a professora Elizabeth Guerra. A minha formação inicial é biologia, então eu sou bióloga de primeira formação, né? Depois eu tenho educação especial, então eu trabalhei bastante tempo dentro das APAES, né? Eu sou professora especialista em educação especial e inclusiva também, né? Então o Portage me acompanhou em toda essa jornada dentro das escolas especiais, né? Para montar ali dentro dessas escolas, né? Ali tem um outro nome, a gente não chama PEI, né? Tem alguns lugares que é PAI, Plano do Aluno Uhum. Individualizado, né? Tem umas nomenclaturas diferentes, mas que na verdade é o mesmo documento, né? Que vai nortear todo esse desenvolvimento da criança ali dentro. Então eu trabalhei muito tempo ali, depois trabalhei no ensino regular também como professora de apoio, né? De alunos de inclusão. Também utilizava demais o Portage, né, por ser essa ferramenta tão acessível, né, de uma linguagem fácil e que avalia de uma maneira global, né, o desenvolvimento dessa criança e então auxilia demais a gente enquanto professores também, né? Então é isso. Eu sou mãe de um menino com TEA também, né? Então eu também utilizei muito o Portage com o meu filho na faixa etária dos 0 a 6 anos, agora ele tem 9 anos, né? E a gente ainda acompanha algumas questões dele com o Portage, né, por conta dos atrasos de desenvolvimento. Então é isso, o Portage me acompanha já há um longo tempo, eu também estou ali na Academia do Autismo, entrei como aluna da academia, fazendo os cursos para auxiliar os meus educandos e o meu filho, né, e depois passei a ser professora, mentora de alguns cursos, né, faço o curso do Portage presencial também para os alunos, e é Legal. isso, acho que é um pouquinho de tudo. Sim, sim. Mais uma bagagem, né, bem conceituada, né? Há alguns anos já, né, Milene? Um pouquinho mais de 15. Eu queria que você começasse assim, falando um pouquinho sobre o que é o Portage, né? O inventário Portage. Uhum. Então, pessoal, o inventário Portage, ele surgiu a partir do projeto inicial, que é o projeto Portage, né? Nos Estados Unidos, na cidade de Portage mesmo, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, né? Em 69. Né? Então, lá o projeto inicial era voltado para crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Dentro da escola. Então, ali eles tinham todo esse projeto, né, voltado a essas crianças, desde o treinamento de professores, treinamento de pais, né, a aplicação, né, do que virou o inventário Portage hoje, eles tinham as fichas de aplicação para avaliar esses alunos, né, e também montar todo o plano de desenvolvimento dessa criança.
né? Então, o inventário Portage operacionalizado, né, que é o manualzinho amarelo que a gente tem, que eu tô até com ele aqui, né, Nós esse também aqui. estamos com o nosso aqui. E a gente tem a nossa capa comemorativa da academia. Depois tem o nosso guia de aplicação também, né, que a gente lançou há pouco tempo, que é o guia de aplicação prática, né, o professor Fábio Coelho, eu também sou coautora. Então, esse projeto inicial era voltado mais ao ambiente escolar, né? Então, o Portage, ele surgiu dessa necessidade de auxiliar crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Atraso de desenvolvimento dentro do ambiente escolar, né? E assim ele saiu, né, desse ambiente escolar a partir do treino de pais, né? Então, os pais também passaram a ser co-terapeuta das crianças, né? Aplicar toda essa parte em casa, né? Alguns comportamentos, recebiam treinamentos, né? Então, assim, foi um projeto bem bacana, né? E de uma maneira geral, ele conseguiu, né, abranger várias áreas diferentes, né? Tanto a escolar, como terapeutas, a família, né? E até chegar na operacionalização do manual, que foi feito aqui, né, no Brasil, pela Ana Lúcia e pela Lúcia, né, na tese de doutorado. E aí é o manual que a gente tem hoje, né? Então, ele é um protocolo validado no Brasil, né? Porque a gente tem todos esses 580 comportamentos que são avaliados dentro das 5 áreas do desenvolvimento infantil, né? Que é o cuidado, socialização, motora, linguagem, cognição, e a gente ainda tem a área do desenvolvimento infantil, né? Ali, né? Da intervenção precoce de 0 a 4 meses. Ele foi todo operacionalizado dentro da nossa linguagem, dentro do nosso contexto aqui no Brasil, né? Então, ele é validado para o nosso uso, que é muito importante também, né? Porque é difícil a gente ter protocolos validados para utilizar aqui, né, no nosso país. Para a Então, nossa por isso que a gente gosta população. muito. Isso, para a nossa cultura, a nossa população, né? Então, assim, quando a gente lê o manual, a gente vê que uma da preocupação das autoras foi isso, né? É operacionalizar o manual dentro da nossa própria cultura, né? Para que a gente pudesse avaliar de uma maneira fidedigna mesmo. Sim. E a idade, assim, né, que o Porto já avalia, né? Como você já comentou, de 0 a 6 anos, né? Aí tem a parte da estimulação infantil, né? E você tem mais Isso. alguma coisa a acrescentar sobre isso? Sobre essa questão da faixa Então, etária? assim, meninas, o Portage ele avalia de 0 a 6 anos, né? Então, nós que trabalhamos com desenvolvimento infantil, né? Seja no ambiente escolar, seja em clínica, a gente sabe que ele nunca acontece certinho ali, né? A criança nunca consegue acompanhar de uma maneira correta os marcos do desenvolvimento. Então, eu sempre falo assim, ele é de 0 a 6 anos? É. Mas eu ainda posso avaliar uma criança de 8 anos? Pode. Posso avaliar uma criança de 9 anos? Pode. Né? Uma criança de uma idade superior é que o protocolo avalia. Mas por quê? Porque no nosso dia a dia ali, né, a expertise do profissional em relação àquela criança que ele está trabalhando, ele sabe, né, que a criança possui déficits, lacunas, que quando a gente aplica o protocolo, a gente consegue mensurar onde estão cada uma dessas lacunas e déficits, né? Então, a gente pode sim, né, a partir, mesmo um pouco acima da idade que o protocolo avalia, aplicar o Portage, né, não tem problema, principalmente com as nossas crianças com autismo, né, muitas vezes a gente ainda vai usar numa idade, né, superior. Como eu disse no começo, eu utilizei o Portage até mesmo com o meu filho, hoje ele tem 9 anos, e eu ainda trabalho algumas questões com ele, né, dentro da faixa etária dos 6 anos, porque ele ainda não adquiriu aquele comportamento, né, ainda não conseguiu avançar dentro daquela faixa do desenvolvimento infantil, né, então, assim, a área da linguagem, geralmente, né, a gente consegue avaliar crianças mais velhas, né, que estão dentro do transtorno também por conta dos déficits da linguagem, né, então, assim, não só dentro dessa faixa etária, né, mas a gente pode continuar utilizando, né, a depender do desenvolvimento da nossa criança. Então, eu acho que é importante a gente frisar isso também, né, para não ficar somente, chega a 6 anos e agora o que eu faço, né? Não, a gente precisa preencher as lacunas. Se a criança fechou nessa primeira infância, ela conseguiu preencher ali o protocolo, realiza todos os comportamentos, ok. Senão, a gente continua avaliando até que ele consiga, né, fechar todas essas lacunas do desenvolvimento. Sim. Eu queria que você falasse as áreas que o Porto já avalia.
Certo. Então, a gente tem, como eu disse no começo, né, como ele é um protocolo de desenvolvimento global, né, ele pega toda a primeira infância ali, né, então eu sempre digo que ele nos dá uma avaliação completa, porque eu tenho 5 áreas do desenvolvimento infantil, né, eu tenho linguagem, socialização, autocuidado, a motora e a cognição, né, então eu consigo fazer uma avaliação dessa criança, né, eu digo assim, rastrear todas essas áreas, né, onde estão os déficits, as lacunas, porque muitas vezes a gente aplica um protocolo, né, restrito a uma determinada área, eu vou mensurar aquelas lacunas do desenvolvimento da criança, mas muitas vezes aquelas lacunas estão ligadas a outra área, né, e eu não consigo, então, saber, né, quais são os déficits de uma outra área, por exemplo, socialização e linguagem. Quando eu avalio no Portage, eu consigo ver que elas estão interligadas, né? Então, essa avaliação global, né, dá todo um panorama dessa criança para a gente. Então, quando eu tenho essa avaliação, eu consigo também propor os objetivos de ensino entrelaçados, entende? De uma forma que a criança tenha um desenvolvimento global mesmo. Todas as áreas ela vai se desenvolver, né? Eu não vou trabalhar uma determinada área, né? E eu gosto de falar também assim que quando a gente trabalha com inventário é bacana, por quê? Porque ele não é restrito a uma determinada profissão, né? Então os profissionais da saúde podem aplicar fono, físio, né? TO, psicólogo pode aplicar, né? Os profissionais da área da educação podem aplicar, os pais podem acompanhar o desenvolvimento da criança em casa, né? Então, assim, a gente tem todas essas áreas, né, a serem avaliadas, onde a gente tem os 580 itens, né, divididos nessas áreas. Então, vocês vão ver que tem área, por exemplo, eu tenho 140 itens para avaliar, né, na área motora de 0 a 6 anos, tem áreas que eu tenho um pouco menos, né, e esses itens, além de estarem dispostos nas 5 áreas, eles ainda estão por faixas etárias, né, então eu consigo visualizar, né, enquanto profissional da educação, se eu estou na escola, o que aquela criança não está fazendo que é esperado para a idade dela, né? Então eu consigo observar realmente. Ali na clínica, eu consigo avaliar a minha criança, né? Dentro daquela faixa etária, eu consigo saber, ó, ela deveria estar fazendo esses itens que estão aqui no manual e ela não faz, né? Por isso que ele é tão importante enquanto ferramenta, né, profissional de uso, né, para nós, nas nossas avaliações, para que a gente consiga, então, montar o PEI, né, o Plano de Ensino Individualizado, ou PDI, Plano de Desenvolvimento Infantil, né, seja na clínica. E como você disse, né, de fato, o Portage avalia as áreas, né, e ele avalia comportamentos, né, se a criança realiza ou não, né, e eu acho, e é o que você, complementando o que você disse, a gente consegue ver como que essa criança está com relação à escola, em casa, principalmente na área de autocuidados, né, sociedade com a socialização também, né, para poder enxergar esse indivíduo de forma mais completa, né, para poder auxiliá-lo melhor, né. Isso, perfeito. E eu falo assim, que enquanto equipe multidisciplinar, né, no caso vocês que têm a clínica, tudo, quando todos os profissionais conhecem a mesma ferramenta, conseguem aplicar, avaliar e trabalhar aqueles objetivos em conjunto, o desenvolvimento da criança vai ser muito maior, né? Então, mesmo que eu não seja a fono que está trabalhando com a linguagem, mas eu sei, né, os déficits daquela criança, eu posso propor dentro da minha intervenção, né, voltada à minha prática profissional, algumas atividades que vão auxiliar também na estimulação, né, da linguagem, né, seja da socialização, seja da área motora, né, então a equipe fica toda alinhada para que esse trabalho seja feito de uma maneira mais adequada, né, e os avanços a gente vê assim que são visíveis, né, em relação quando você trabalha e não tem essa equipe toda alinhada, entende? Então eu sempre falo assim que é muito importante até porque a própria equipe multi leva muita coisa para o ambiente escolar, né? Então essa troca ela precisa ser constante, né, entre equipe multi e entre ambiente escolar, para que a gente consiga desenvolver também essa criança, né, nos outros ambientes em que ela frequenta, né? A socialização mesmo, a gente consegue trabalhar muito no ambiente escolar, né? Então muitas vezes a gente consegue fazer tudo isso, né,
quando a equipe está toda alinhada, né? Educação, equipe multi, família, isso é muito bacana. E fala um pouquinho para nós como que é feita a análise dos resultados do Portage, da avaliação. Certo. Então, Neide, assim, quando eu comecei a trabalhar com o Portage, né, muitos de vocês já conhecem o manual, a gente tinha que fazer toda essa avaliação, né, então ali a gente tem as áreas do desenvolvimento, né, o ideal é que a gente comece pela área motora, né, o que o manual nos sugere, porque enquanto eu avalio a área motora, eu consigo observar muitas outras coisas em relação a essa criança, né, eu consigo observar a socialização, consigo observar, às vezes, alguns itens voltados à área da linguagem, né, autocuidado. Então, assim, a gente começa sempre pela área motora, é o que o manual nos traz, né? Depois nós temos alguns critérios, né, específicos de avaliação, né? A gente tem um critério geral, né, onde cada item precisa ser aplicado 4 vezes e a minha criança precisa acertar 3 dessas 4, né? E alguns itens que vão ter critérios específicos, né, onde eu vou fazer entrevista, que o manual traz como mediador, né? Nesse caso, o mediador pode ser a professora, né? Pode ser os pais, uma avó, uma cuidadora dessa criança, e outros critérios de avaliação específicos de alguns itens, né? Como, por exemplo, relacionados à rotina de sono, rotina de alimentação, né? Tem alguns que têm os critérios diferentes de avaliação, né? Que não são Por fatos exemplo, contativos. eu me gravou mesmo foi o item de como que atravessa a rua, né? E, Se a criança lá dos dois lados. Isso não tem como exato, 95% das vezes fazer ou não, né? Tem que exato, ser feito, né? exatamente. Com segurança, Então, né? exato, não tem como ela fazer 50%, é como assim, né? As outras vezes que ela for atravessar, como é que fica? Né? Então, ela tem que ter 100%, né? Enquanto ela não fizer 100%, eu não posso colocar que está correto, né? E então a gente, ali no livro, né, no guia operacionalizado, a gente tem as fichas, né, para você registrar toda essa questão, e também tem a parte que ensina a fazer os gráficos, as porcentagens, né? Isso no começo era feito tudo à mão, né? No nosso curso aqui da academia a gente tem as planilhas, né, que os alunos recebem, são disponibilizadas para lançar esses dados, E ajuda né, e salvar. muito. E, nossa, demais, né? Porque eu ficava fazendo ali quadriculado, à mão, com régua, regra de 3, vamos somar porcentagem, vamos ver como é que a criança está se desenvolvendo, né? Porque, como eu disse, cada área ela tem uma quantidade de itens, né? Então, eu não posso sempre dividir a mesma quantidade, né? Eu tenho que dividir, por exemplo, tem 12 itens, a criança fez 6, eu tenho que fazer a porcentagem. Nesse caso, seria fácil 50%, mas nem sempre é assim, né? Então, tudo tinha que ser somado, a avaliação demorava muito mais para a gente mensurar essa parte do que aplicar em si a avaliação, né? Então, ali na academia, a gente tem todas as folhas de registro, né? E tem a planilha no Excel, e já tem a fórmula da porcentagem, e os gráficos já saem, né? Ali automático. Então, isso facilita muito, né? Até porque quando a gente vai dar todo esse feedback para a família, né, mostrar para a família a avaliação inicial, depois a reavaliação dessa criança, a evolução que ela teve, fica visível, né? A gente consegue ver certinho ali e também consegue entender, né, qual parte da minha intervenção que precisa ser revista, né? Qual parte da minha intervenção que não alcançou, né, aquela margem que eu pensei em alcançar com a criança de desenvolvimento. Então, muitas vezes também mostra para nós, enquanto terapeutas, enquanto professores, né, aquela área em que a criança estagnou um pouquinho, ela não se desenvolveu de acordo com o esperado, né? Então, eu ainda consigo modificar esse P e esse PDI, né, de uma forma que ele promova melhor o desenvolvimento da criança. Então, assim, a gente tem todas essas áreas, né, e essas formas de mensurar, e ainda tem a parte da estimulação infantil, a gente não tinha folhas de avaliação. No próprio manual não tem, né, como as outras 5 áreas ali, né, da estimulação precoce, ali de 0 a 4 meses. Então, eu também fiz essa parte para minha prática, né, enquanto eu trabalhava nas APAES, porque eu era professora de estimulação essencial, que chama, né, a salinha ali dos bebês, tudo. Então, eu montei dessa forma para mim conseguir avaliar minhas crianças, né. Então, aí essa parte também foi para o curso,
né? E tá lá todas as planilhas para que os alunos possam registrar e assim facilitar o dia a dia, né? Na nossa aplicação. E eu acho muito bacana você colocar gráficos assim, relatórios, porque fica uma coisa mais concreta, né? Mais fácil de você Sim, entender os resultados. Tanto para sim, a perfeito. escola, quanto para os pais, enfim, né? Para quem esse relatório vai chegar, né? Isso. E eu falo assim que fica aquela questão mais fácil mesmo para visualizar, né? Porque muitas vezes a gente pega relatórios, tem uma linguagem muito científica, voltada ao conhecimento daquele profissional, à área que ele atua. E quando a gente pega o Portage, você vê ali que até os itens, a forma como eles são descritos, né, é uma atividade corriqueira de dia a dia. A criança sobe na cadeira, vira de costas, né? Não tem tanta aquela coisa assim de termos técnicos, né? Linguagem voltada a uma determinada profissão. Então, isso a gente põe no relatório também, né? O neuro entende, o pai e a mãe entende, a avó dessa criança pega para ler e entende, né? Os professores conseguem entender. Então, eu gosto também por esse motivo, né? E vamos falar um pouquinho do PEI, né? Vamos lá. Que é possível, né, elaborar o PEI através da avaliação com Portage. Então, pessoal, como a gente já estava, né, dizendo desde o começo, os 580 comportamentos que a gente tem, né, dividido dentro dessas áreas, eles vão nos dar muitas dicas do que a criança não consegue fazer e daquilo que eu preciso trabalhar. Né? Então, ela já tem ali área motora, recorte, né, fazer as linhas, né, formas geométricas. Então, muitas vezes, o que, que a gente pensa? Ah, mas dentro de um PEI, né, ali, principalmente quando a gente está falando da área da educação, tem que ter somente comportamentos voltados à área acadêmica. E muitas vezes não é assim. Né? Muitas vezes, na maioria das vezes, eu digo. Né? Nossas crianças, principalmente crianças com TEA, elas precisam de outros conteúdos ali dentro, né, desse PEI, para que elas possam se desenvolver de uma maneira global. Né? Muitas vezes a gente vai ter que ter atividades ali do dia a dia, né, que vão precisar ser trabalhadas, uso de banheiro, né, alimentação, o vestir-se, né, o amarrar um sapato, tudo isso também pode ser feito dentro do ambiente escolar. Né? Então, quando a gente avalia com o Portage, né, a gente já tem o item ali, né? Então eu sei, se a criança não consegue ainda, né, recortar em uma linha curva, como a gente tem lá na área motora, eu preciso ensinar para ela o recorte, né? Muitas vezes a gente vai conseguindo mensurar essas lacunas do desenvolvimento e essas lacunas viram objetivos do PEI, né? Então, se na minha avaliação a criança não recorta, eu preciso ensinar ela a recortar, né? Eu preciso ter objetivos que levam a criança a realizar isso. Bom, gente, então é isso, né? Como a gente estava falando sobre o PEI, então, no começo do ano, né, eu recebi a minha criança e eu não sei nada sobre ela, né? Então, vamos pensar assim, não trabalhei com essa criança ainda, né? O relatório que eu recebi deixou uma visão muito superficial, né? Muitas vezes é assim, né? A gente não pode também achar culpados ou não, porque todo mundo busca por capacitação e muitas vezes isso demora a acontecer, né, gente? É uma realidade aqui do nosso país. Então, assim, aplico o Portage, ok, né? Apliquei o Portage com a minha criança. Posso fazer o PEI para 6 meses? Pode, né? Mas se é uma criança que geralmente eu vejo que ela já tem bastante atraso de desenvolvimento, tem bastante lacunas ali, eu posso fazer por um tempo menor, né? E depois reavaliar também essa criança. Né? Então, eu vou usar muito ali na área da educação os objetivos da cognição, objetivos da área motora, geralmente vão ter bastante, da socialização com os demais, com os pares da mesma idade que estão naquele ambiente, né? Seja através da educação física, promovendo jogos com essa criança, né? Socializando essa criança em duplas ali, né? Nos jogos. Então, assim, o PEI, nesse caso, ele vai ser baseado naqueles itens mesmo que o manual avaliou e que a minha criança não realiza, né? E aí eu vou colocar também, claro, que objetivos acadêmicos, né? De acordo com a faixa etária que a criança está, né? Com a série em que ela está matriculada. Muitas vezes, né? Esses objetivos vão ter que estar adaptados a ela, né? Com algumas diferenças em relação à sala de aula ou totalmente adaptado, né? Em vez de ser um material flexibilizado, vai ter que ser adaptado mesmo.
né? Então, isso vai depender muito também das questões do próprio indivíduo, né? Mas o PEI seria nesse norte, né, que a gente vai trabalhar, avaliar, ver os itens que a criança não realiza e, assim, montar o nosso PEI, né? E como que os pais podem utilizar o Portage em casa? Então, Mileide, eu sempre falo assim, né? Os pais que eu acompanho, né, nas terapias, eu sempre busco, depois da avaliação, né, dar esse feedback para a família, né, mostrar ali dentro das áreas onde estão as lacunas do desenvolvimento, né? E assim que eu coloco os objetivos que serão trabalhados comigo ali, né, nas intervenções ou no ambiente escolar, eu também passo aos pais aqueles objetivos, né, que melhor se adaptam ao ambiente familiar ali, né, em casa, para que os pais possam trabalhar também, né? E eu sempre peço que os pais conheçam o manual, né, conheçam a ferramenta de avaliação que eu estou utilizando, né? Então, muitas vezes ali na entrevista inicial com os pais, eu já mostro o protocolo, falo sobre as áreas, né? Falo de que forma isso vai ser avaliado e depois eu faço um relatório mais detalhado para esses pais e acompanho os pais aplicando em casa também, né? Claro que a gente não vai encher os pais de objetivos, né? Para que eles virem terapeutas, Sim. né? Mas o treino de pais precisa acontecer em casa, né? Para a Trabalhar em gente ter conjunto, né? e isso, exato, para a gente ter até um maior tempo de intervenção e desenvolvimento dessa criança, né? E generalização daquilo que ela aprende. Né? Ela precisa generalizar aquilo que ela aprende conosco na clínica, ela vai precisar fazer na escola, vai precisar fazer em casa e longe de nós, sem o nosso apoio. Né? Então, eu sempre passo muitas questões, principalmente voltadas aos autocuidados, né? Escovar os dentes, vestir-se, alimentação, né? Os pais trabalham bastante em casa, a rotina do banho, né? Todas essas questões assim. E a gente sempre tem aquela questão, muitas vezes os pais filmam, né? Mandam pra gente, a gente faz toda essa questão de orientar os pais à aplicação, né? E claro que eu trabalho com o Portage e eu trabalho com a ABA, com análise do comportamento aplicado, né? Que é uma ciência de maior evidência para o desenvolvimento de crianças com autismo. Então, os pais também aprendem a aplicar a ABA, né? Aprendem algumas estratégias, né, de ensino, tudo para a gente caminhar, né, numa mesma linha de raciocínio, para melhor desenvolver essa criança. Bem melhor, mas a gente ainda pode, sim, mesmo que a criança esteja acima de 6 anos, né? Porque muitas vezes ela tem lacunas do desenvolvimento das faixas etárias anteriores. Então, a gente precisa fazer todo esse rastreio, mensurar onde elas estão, essas lacunas, né? Para que a gente possa desenvolver a criança de uma maneira global, sem futuros atrasos, né? Porque quando a gente deixa uma lacuna, o atraso muitas vezes não aparece no ano seguinte, né? Mas ele vai acumulando. Sim. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Aí você comentou, né, que no caso para TEA, né, você também utiliza o ABA, né? Mas como que o Portage, assim, pode ser utilizado para crianças com TEA? Você faz alguma adaptação? Não? Então, Milene, geralmente não, né? Porque como ele avalia, né, toda essa questão dos marcos de desenvolvimento infantil, de 0 a 6 anos, né, a gente aplica ele da forma como ele é operacionalizado mesmo, né? Sim. O que acontece é que algumas vezes, quando eu tenho um autista, por exemplo, nível 3 de suporte, né, geralmente a área da linguagem eu vou precisar utilizar um outro protocolo em conjunto. Né? Então, como a gente trabalha com a análise do comportamento aplicada, né, a ABA, eu também costumo aplicar o VibMap, né, que ele é voltado a uma linguagem totalmente dentro da ABA, comportamento verbal, né, porque daí eu consigo avaliar melhor de acordo com o perfil dessa criança, né. O que geralmente pode acontecer é isso, a gente ter que utilizar um outro protocolo para complementar essa área, né, que é uma área que fica em déficits assim bem acentuados geralmente, né, e que eu preciso mensurar também, né, mas do mais a gente utiliza ele da forma como ele foi operacionalizado com as nossas crianças e acompanha normalmente, né. A Débora colocou aqui que o ABA não é só para autista, e isso, Débora, não é só para autista. Exatamente. A análise do comportamento aplicado é uma ciência, né, que trabalha com o comportamento humano e com a individualidade do sujeito.
né? Então, qualquer pessoa que precise se desenvolver, que tenha déficits comportamentais, excessos de comportamento que estão atrapalhando o desenvolvimento dessa criança de alguma maneira, né? Sendo uma barreira para esse desenvolvimento, a gente pode trabalhar com análise do comportamento, sim, com a aba, né? Eu tenho crianças com síndrome de Down, tenho crianças com outros transtornos do neurodesenvolvimento também, não só autistas, e eu utilizo muito, muito mesmo. E, professora, na sua opinião, é interessante utilizar o Portas em sala de aula? Demais. Eu falo assim mesmo porque eu venho, né, dessa vivência da sala de aula. E o que que acontecia, assim, principalmente com as nossas crianças da inclusão, não só com eles, né, porque a gente também tem crianças com outros transtornos de desenvolvimento, né, e até mesmo atrasos, e aí o Porta já auxilia demais a gente, né, em toda essa construção. E eu digo também porque a faixa etária que o Portage, né, avalia é uma faixa etária muito grande, então eu consigo acompanhar, né, todo esse desenvolvimento da criança ali, né. Eu falo para as professoras de CMEIs muitas vezes que o Portage ele é um protocolo muito bacana para elas observarem ali, né, os bebês, as crianças pequenininhas mesmo, de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos, para que a gente consiga o quanto antes, né, mensurar atrasos, de repente chegar a um possível diagnóstico e iniciar uma intervenção precoce, né, que é o que tem evidências para o desenvolvimento de crianças, né, a gente precisa trabalhar nesse primeiro momento ali, né, então, assim, por conta da minha prática mesmo, né, já trabalhei com outros protocolos que avaliavam de forma indireta, né, com entrevista com os pais, vocês devem conhecer também, né, a gente tem outros protocolos, Sim. que não fazem essa avaliação direta, visualizando a criança realizar, né? Então, assim, eu ficava com muita lacuna, porque os pais falavam assim, né? Eu perguntava determinada questão para os pais e falavam, não, a minha criança faz. Não, Elizabeth, ele realiza. E quando ele estava ali comigo, né, no ambiente escolar, na escola, eu via que a criança não fazia. Né? Então, assim, essa avaliação indireta de entrevista com os pais, que muitos protocolos trazem, para mim, eu gosto de ver na prática, né? Eu gosto de observar a criança fazendo e ter a certeza de que ela realiza. Acaba né? Então, por isso... um viés, né, muito grande, na verdade, né? Exato. Fica muito, muito fora da realidade, eu digo, né? Que às vezes o pai viu a criança fazer uma vez, esporadicamente, nunca mais ela fez, né? Não era um comportamento que estava adquirido, e ele me respondeu que sim, né? Então eu penso, ele faz, eu vou ensinar um comportamento, né, que vai exigir mais dessa criança, né? E a criança não faz, né? Aí eu tenho que voltar e ver onde está essa lacuna, né? Então, assim, o Portage, para mim, ele é uma ferramenta muito completa, principalmente para a área da educação, né? Por essa linguagem acessível, né? E às vezes as professoras falavam assim, ai, Beth, mas é muito tempo para aplicar, são muitas áreas. Eu falava, gente, mas a gente tem que aprender a repartir, né? A gente põe uma área com cada profissional, o profissional da educação física pega a área motora, né? Se a minha criança frequenta o AEE, eu converso com o professor do AEE no contraturno para ele aplicar uma determinada área, né? Porque, assim, a gente consegue aí montar o P dessa criança ali dentro do ambiente escolar em conjunto também, né? Cada profissional colabora com a sua expertise ali, com a sua avaliação, né? E essa criança consegue ser totalmente assistida, né? Dentro do ambiente escolar. E outra, é um tempo bem gasto, né? Na verdade, é um investimento de tempo, né? A gente for pensar. Exato, exatamente. A criança fica quantas horas ali dentro do ambiente escolar, né? Quantas oportunidades de observação eu tenho ali dentro, né? Quantos comportamentos ela consegue realizar ali dentro que de repente 40 minutos, 50 minutos comigo em terapia ela não faz, né? Então, assim, é um ambiente rico para o ensino, né? E para manutenção de comportamentos também, né? Quando a gente já precisa colocar em manutenção, generalizar essa aprendizagem, né? É um ambiente muito rico para isso tudo acontecer. Sim. Nós temos aqui uma pergunta da Renata, ela fala assim, no Portage tem itens de nomeação no caso do autista não verbal. Se ele apontar, eu posso considerar como sim? Então, Renato, o que eu sempre digo assim, a gente precisa observar a forma como o Portage foi operacionalizado, né, para que a gente tenha essa fidedignidade, né, dentro da avaliação, né, se ali pede que ele vocalize,
né, alguns sons, que ele emita alguns sons, né, ou que ele vá imitar algum som que a gente faz que ele não faz, eu preciso colocar que ele não faz, né? Porque aí é o meu objetivo de ensino, né? Eu preciso desenvolver nessa minha criança, né, a linguagem, né? Eu preciso desenvolver uma forma de comunicação, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas ele não vai vocalizar, Beth. Então eu posso utilizar a comunicação alternativa com a minha criança, né? Uma forma de comunicação também, né? Por isso que eu disse para vocês que muitas vezes, quando o autista ele é um nível 3 de suporte, eu vou precisar usar um protocolo, né? Que seja mais específico da linguagem, para que eu possa avaliar de uma maneira... Né? Isso, complementar e também, assim, ter uma outra visão, às vezes um pouco mais específica de onde ele não faz ainda, né? Porque às vezes a gente fala assim, é que dentro da aba, Gleice, a gente fala que quando eu falo que a criança não é verbal, o comportamento verbal ele é muita coisa, né? Ele não é somente a criança falar, é o apontar, é um gesto, né? Então, assim, tem muita coisa que envolve um comportamento verbal, né? E eu digo que a criança ela não vocaliza e eu sei que ela não emite som, né? Mas ela pode utilizar de outras estratégias para se comunicar. Um apontar, um gesto, a comunicação alternativa, uma entrega de figuras, o tablet, né? Então tem muita coisa que envolve, né? Então muitas vezes o Portage, quando eu chego nessa área da linguagem, com esse perfil de aprendiz para avaliar, eu gosto de complementar sempre, né? Para que a gente possa trabalhar de uma maneira bem fidedigna, né? Os déficits dessa criança. E agora, falando da parte que você elaborou e montou, né? Os materiais Isso. para o Portage. Como que você fez isso? Então, assim, quando eu comecei a olhar com o Portage, né, a minha maior dificuldade era ter esses itens, né, em que se pede para a gente figuras de uma determinada ação, seja para a criança recortar, círculos de tantos centímetros, e aí todas as vezes que a gente avaliar, tinha que pegar a folha sulfite, fazer o que se pede, de acordo com o item que está descrito ali, para que ficasse fidedigna a avaliação. Né? Então, assim, eu comecei a montar esses materiais, né, compilar, fiz toda uma apostila, que são os materiais que nossos alunos lá do curso da academia recebem, né? Eu até tenho algumas figuras aqui, né? Elas vêm em uma apostila dessa forma aqui, né? Então, aqui eu tenho o item, né? Tenho a faixa etária aqui em cima da avaliação e eu tenho o que o item pede, né? Objetos que não pertencem ao grupo, né? Então, aqui tem várias crianças e eu tenho a imagem de um tomatinho. Então, eu comecei a montar, né, para facilitar a minha avaliação. Né? Ó, aqui tem a imagem de um carro e lá no item pede para a criança apontar o que está faltando. Né? Então, é o pneu do Fusquinha. Né? Aqui tem a questão, né, da coordenação motora lá. A criança precisa recortar em uma linha curva. Né? Então, eu já coloquei as 4 tentativas, a gente faz assim, imprime, né? Esse aqui está plastificado, na verdade, porque é um material que eu sempre mostro nos cursos, mas esse ficaria somente na folha sulfite para a criança fazer esse recorte. Né? Depois ela tem que recortar em linha reta. Então, todos esses materiais aqui, né, são alguns dos itens ali do Portage que a gente precisava fazer todas as vezes que ia avaliar. Né? Aqui, ó, circular, né, contornar as formas geométricas. Ó. Então, é dessa forma que o inventário nos pede. Né? Então, assim, recortar círculos de 5 centímetros, né? Então, eu tinha que desenhar para que a criança recortasse. E acabava ficando uma coisa, assim, muito... tirando essa questão da rapidez ali da aplicação, da ferramenta, né? Então, quando a gente tem, né, esses materiais, facilita muito a nossa avaliação, né? Porque eu já deixo organizado, eu tenho uma caixa, deixo organizado por faixa etária ali, e na hora da aplicação você pega o material e vai aplicando para a criança. Né? Então, otimiza. Né? E isso otimiza demais o nosso tempo. Né? Aí a gente plastifica aquilo que dá para ser plastificado, né? No caso, igual as figuras das imagens, né? Para ver o objeto que não pertence ao grupo, deixo plastificado. E aquelas que eu preciso imprimir, eu deixo numa pastinha salva ali no computador e imprimo todas as vezes que eu vou utilizar. Né? Então, assim, eu falo que a gente tem que ter aqueles pulos do gato, né? Quando a gente vai avaliar e a gente começa a entender, né, mesmo a aplicação do protocolo.
para que a gente consiga otimizar a nossa avaliação, né? De uma forma que a gente não fique tanto tempo, né, na aplicação também. E, na sua opinião, qual que é a relação do POSIG com o método ABA? Então, assim, Você já gente, comentou um pouco, né? isso. Assim, né, vocês que já fizeram o curso conosco lá na academia, né, sabem que a gente utiliza, né, análise do comportamento aplicada, essa ciência, né, para tudo ali dentro, né, todos os nossos cursos, eles são voltados à aba, né, então, assim, quando eu falo do Portage, né, da avaliação com o Portage, né, para quem já fez o nosso curso sabe que a gente utiliza a avaliação de reforçadores, né, com essa criança, né, mas o que vão ser esses reforçadores? Né? Vão ser tangíveis, alimentos, algo que para minha criança, né, ela goste muito, algo que vai reforçar de uma maneira positiva esse comportamento dela, né, para que ela emita aquele comportamento, para que ela faça aquela ação de novo, né? Então, quando a gente fala de utilizar o Portage e a aba, né, eles podem ser sempre utilizados em conjunto. Até porque depois, quando eu vou montar o meu PEI ali, né, as minhas intervenções, eu vou utilizar sempre, né, tudo que a aba utiliza, né? Eu vou manter a minha criança motivada, eu vou criar um vínculo com essa criança, antes mesmo de aplicar a avaliação com o Portage, né? Porque isso é a aba de verdade, né? Isso é manter a minha criança engajada, essa é a análise do comportamento aplicado, né? Precisa ser algo lúdico, que motive a criança, né? A criança não pode se sentir obrigada a realizar aquela ação, ela tem que gostar de estar, né, na nossa presença, ela tem que gostar de realizar aquelas demandas que eu estou propondo a ela, né? Então, a aba, ela anda em conjunto com o Portage, né? Com essa avaliação, ela precisa estar em conjunto, né? Para que eu consiga chegar, né, ao desenvolvimento dessa criança. E eu falo assim, quando a gente lê, né, o manual ali amarelinho desde o começo, a operacionalização do manual, a história de como surgiu o projeto Portage inicial lá em 69 nos Estados Unidos, a gente já vê que ali tinha muito da análise do comportamento aplicado, né, dessa ciência ABA. Porque o treino de pais que eles utilizaram lá em 69, né, é aquilo que tem evidências, né, dentro das 28 práticas com evidências para autismo. Hoje em dia, né, o treino de pais, né, a gente ainda está fazendo isso, né, então, assim, utilizando das estratégias de aba também, né, o ensino, o treino desses pais lá, a forma como eles ensinavam as crianças, a maneira de reforçar esse comportamento para que ele voltasse a acontecer, a forma de não reforçar um comportamento inadequado que a criança tinha, né, para que ela deixasse de emitir aquele comportamento que fica inadequado, que muitas vezes a gente nomeia como uma birra, uma crise, né, já estava sendo utilizado lá, né, então o Portage, ele caminha junto com essa ciência, com a análise do comportamento, né. Essa questão da criação do vínculo, né, antes de começar a avaliação, eu acho super importante, é uma coisa que nós realizamos aqui também, porque a criança, sentindo a vontade conosco, né, ela vai fazer mais atividades, né, ela vai mostrar o que ela consegue, o que ela não consegue, porque começar uma avaliação assim, né, no cru, né? A criança não nos conhece, não sabemos o que a criança gosta, o que ela não gosta, e vamos começar avaliando os sentimentos dela, né? A gente tem que criar um vínculo com ela, porque o emocional está ligado ao desenvolvimento, né? Então tem que ter essa conexão também, né? Perfeito, tem que ter o consentimento dessa criança, né, Inês? Não tem como, Com né? certeza, com Então, certeza. eu falo assim, não existe um ensino sem esse consentimento. A Sim, criança precisa, exato. né, gostar da nossa presença. E eu falo assim, quando a gente fala em utilizar reforçadores, antes do reforçador ser um brinquedo, né, ser um alimento, ser algo que a criança gosta, eu preciso ser esse reforçador para ela. Né? Ela tem que gostar de estar na minha presença, ela tem que gostar de estar ali na sala de aula comigo enquanto professora, na clínica enquanto terapeuta, né? Então, a gente parte dos princípios da análise do comportamento, né? Para manter essa criança engajada, ter essa formação de vínculo com a criança, para depois começar
a avaliar e aí propor as intervenções que a criança tanto necessita, né? Com certeza. A Renata trouxe mais uma pergunta. Ela queria saber quanto tempo leva para a aplicação do Portage. Então, pessoal, eu falo assim, para quem já tem uma prática, né, dessa aplicação, primeiro de tudo que o manual nos traz que a aplicação mesmo, ela precisa durar em torno de 30 minutos, né? Então eu não posso, não que eu não possa, mas assim, o ideal é não passar de 30 minutos avaliando para que a criança não se canse, né, não se negue a realizar as demandas. Então, assim, o que eu sempre faço? Minha sessão tem 50 minutos, né? Eu começo a minha sessão com algo que motive essa criança, que mantenha a criança engajada ali uns 10 minutos, tento avaliar 30 minutos seguidos, depois retomo mais 10 minutos, né? Uma outra avaliação que ela goste bastante, né? E assim, na minha prática, eu já consigo, em avaliação direta com a criança, tirando ali a sessão com os pais, né? E duas sessões de vínculo, né? Geralmente, até três, a depender da criança. Tem criança que vai levar mais tempo, Sim. né? A gente não tem como saber em relação à questão do vínculo, né? Mas, assim, avaliação direta com a criança, com o manual e os itens, 3 sessões, 4 sessões, eu consigo finalizar. Mas já tem um tempo que eu aplico, né? Então, tem itens que eu lembro ali, né, de cabeça, já sei anotando tudo. O pessoal que está começando, geralmente levam até 6 sessões, né? Isso é normal, né? Porque a gente precisa olhar o item, ver como faz e anotar, né? E tem que ser ali na hora da avaliação para a gente não deixar passar nada, né? Então, com o tempo, né, a gente vai pegando uma certa prática, né? Uma expertise ali e vai conseguindo aplicar de uma forma mais rápida. E até com o tempo a gente vai aplicando as áreas em conjunto, né? A gente não vai separando, né? Vou aplicar. Isso, exatamente. A gente Já vai no vendo, né? começo, no começo eu já ia assim, só área motora hoje, aí depois já ia colocando, né, terminava a motora, já ia pegando outras duas, e conforme a gente vai pegando, né, como você mesmo disse, Milady, essa esperteza, assim, né, a gente vai avaliando 2, 3 áreas ao mesmo tempo, ou às vezes você vai ver que a criança, você monta, né, a sua sessão de avaliação ali de um jeito que você consegue realmente avaliar 3, 4 áreas, né, disponibilizando aqueles itens ali, né, então é isso mesmo, né, vai dependendo muito da nossa prática diária, né, da quantidade de avaliações. Eu tenho semanas que eu avalio 10 crianças com Portage, né, tem semana que são 8, então assim, é uma demanda grande, né? Então a gente vai pegando prática mesmo, né? Eu faço muita avaliação com ele. E sabendo que você e o professor, né, Fábio Coelho, lançaram o Portas, né, em outra edição para o TEA, como que isso aconteceu? Como que é essa edição? O que muda? Então, Milady, o guia é esse aqui, ó. É esse, né? Esse é o nosso guia. Então, o que ele muda do amarelinho? É que assim, conforme a gente foi né, tendo os alunos ali nos cursos da academia, as turmas, a gente foi vendo a necessidade de compilar em um guia algumas dicas, alguns manuais que pudessem facilitar a aplicação do Portage, né? Então, aqui no guia, vocês vão encontrar modelo de treinamento e registro, né? Modelo de PEI, como ensinar novas habilidades, o ensino de paz, que eu falei já aqui bastante, né? Que a gente frisa bastante essa questão do ensino de paz. A gente tem as fichas, ó, de avaliação, né? Maior, que aí vocês podem só escanear ou tirar, né, uma cópia e utilizar. A gente tem estudos de caso da aplicação do Portage também, né? E aí a gente vai mostrando, ó, os gráficos, da maneira como a gente aborda no curso. Então, assim, o guia, né, é para vocês pensarem realmente assim, tá, eu aprendi a aplicar o Portage, agora eu vou para a mão na massa. Então, o guia é o que vai guiar mesmo toda essa aplicação, né? Porque ali a gente tem o PEI, tem modelos de PEI também, né, para que vocês possam utilizar, né, se basear naquele modelo, né, olhando um estudo de caso, fazendo dessa forma. Então, assim, foi essa a nossa preocupação, né, compilar nesse guia as principais dúvidas também. Aqui a gente tem muitas dúvidas, ó, da aplicação do Portage, né, perguntas, né, já respondidas de acordo com
com a aplicação do manual mesmo, para nortear todo esse processo. Porque assim, os alunos falavam, tá, professor, agora a gente foi para a mão na massa mesmo, aplicar o Portas, me surgiu essa dúvida. Sim. E aí você via realmente que essa dúvida só vai aparecer na parte da aplicação, né? Então, por isso que a gente resolveu compilar todo esse material, né? E fazer o lançamento desse guia prático para facilitar, na verdade, a aplicação do manual amarelo, né? Do inventário Portas mesmo. Fala para nós um pouquinho sobre a Academia do Autismo e sobre os cursos que vocês oferecem lá. Isso, pessoal. Então, a Academia do Autismo esse mês mesmo, né, está comemorando uma marca histórica de mais de 30 mil alunos capacitados, né, para aplicar análise do comportamento aplicada, todos os nossos cursos. Então, ali a gente tem uma plataforma de ensino, né, a Academia do Autismo, ela é a maior instituição de ensino da América Latina voltada ao autismo, né, então a gente tem cursos desde o curso de ABA, né, para pais e aplicadores. A gente tem a formação avançada em ABA, onde eu também sou uma das mentoras do curso. A gente tem os cursos de avaliação de protocolos, né, aplicação de protocolos, tem o VibMap, tem o Portage, tem outros cursos, né, que entram dentro da categoria dos experts que a gente fala, né, experts em TEA, em autismo, né, que são cursos que estão ali dentro da plataforma com até 80 horas, né, 60 horas de carga horária ali, desde avaliação psicológica, cursos voltados à área motora, cursos de aba na escola. A gente tem um curso muito bom de inclusão escolar de pessoas com autismo, né? Então, assim, para os professores que querem trabalhar, a gente também tem um curso de inclusão escolar. Então, todos os cursos, né, da Academia do Autismo, eles são baseados na análise do comportamento aplicada e assuntos voltados ao desenvolvimento de crianças com TEA. Né? Então, vocês que ainda não conhecem ali os cursos da academia, né, que querem se capacitar, a gente tem muitos cursos, né? A gente também tem assinaturas para alunos, né, alunos plus que a gente fala. E aí, dentro dessa assinatura, tem materiais, tem artigos, todo mês tem um curso, né, ali grátis dentro da assinatura para que a pessoa possa fazer e se capacitar. Né? A gente tem o curso de aba na prática, onde eu também sou uma das professoras, né, junto com a professora Chaloe e a Maria Cristina. E aí a gente mostra simulações de ensino da aba, né, aplicada mesmo nos ambientes ali com a criança. Então, assim, tem muita coisa, pessoal. Né? A gente tem a pós-graduação também, né, autismo e práticas baseadas em evidência para o desenvolvimento de pessoas com TEA. A academia também tem uma pós-graduação. Então, eu convido vocês para conhecer a nossa plataforma. Né? São milhares de cursos, eu não ia conseguir falar de todos, né? Mas com certeza, se vocês buscarem capacitação na academia, vocês vão sair mega capacitados para trabalhar. Eu queria agradecer, né, professora, o convite, né? Você aceitou fazer essa live conosco. Certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mileide, né? Desejo sucesso para vocês aí. Para você. Nós estamos aqui com as portas abertas para todos vocês aí da clínica, né? E para quem mais precisar se capacitar, seja aqui pelo perfil do Portas, os demais perfis da Academia do Autismo, né? Perfil principal, vocês podem seguir lá também. Ok, pessoal? E a gente se vê numa próxima, né? Eu estou à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom, Mileide? Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês que ficaram aqui conosco.